TV Artilheiro. Tencate, você deve ter conversado bastante aí com seus jogadores nesse intervalo de jogo, porque o Atlético já vencia, mas tinha um homem a menos, né? Tinha uma expulsão. O que é que você fez, o que é que você conversou que esse seu grupo fez todo esse trabalho e segurou esse placar até o final do jogo? A gente sabia que o próprio Fortaleza ia explorar muitas jogadas de lado, né? Ia colocar essa função do Coutinho ali por dentro, né? De uma função de um segundo atacante por dentro e inclusive fazer algumas situações com os nossos zagueiros de um contra um. Então eu já tinha dito para eles, falou, olha, os zagueiros ali entrou, não tem que ter mais negócio de sobra, nós estamos com a menos, então encaixa cada um com o seu, define homem a homem e nas beiradas aqui tem um equilíbrio para poder tirar um pouco dos cruzamentos. Até o Fortaleza conseguiu executar bastante cruzamentos, algumas vezes ali levamos também a chamada, o que a gente fala, né? Papai do Senhor abençoou, tivemos sorte, a bola ventou para cá, para lá e o goleiro interviu e acabou não acontecendo o gol. Então a gente foi muito forte ali, por dentro não entrou, Fortaleza não conseguiu entrar, então era pelos lados. Então a gente inclusive tivemos aqui 2 ou 3 contra-ataques, poderia ter convertido para o segundo gol. O Brandão mesmo teve a melhor oportunidade, né? Uma pena que não converteu, porque daí aumentaria mais a pressão do Fortaleza. Mas conseguimos conter o que o Fortaleza tinha de melhor, né? Que é essa agressividade e essa bola aérea, depois inclusive centralizou o Jussani, né? E aí no finalzinho ali, 5 minutos finais, eu coloquei o zagueiro William, porque realmente ficou muito perigoso o jogo aéreo. Tencate, o Atlético engata a 4ª vitória de forma consecutiva e o G4 já está na mira, hein, professor? Não, é uma questão que a gente, assim, eu tenho falado para os jogadores, sempre pés no chão, nós não temos essa preocupação nesse momento do G4, o nosso foco é que o Atlético esteja no bloco da frente e sempre próximo desse bloco de equipes que estão liderando ou próximo ali do G4, porque no momento certo o Atlético vai entrar e a gente espera isso, então um passo de cada vez, a gente está evoluindo enquanto equipe, né, estamos tomando as decisões certas, os jogadores ao mesmo tempo, então a gente já vinha de uma trajetória que a gente passou lá 5 jogos sem vencer, então passamos a vencer, melhoramos o rendimento, o sistema defensivo não tomou gol pelo 2º jogo consecutivo, então já evoluímos com relação a isso, continuamos marcando gol, então a equipe está no processo de evolução. No momento ideal nós vamos entrar no G4, então não é uma preocupação minha nesse momento, não é a meta importante, então é se manter nesse bloco da frente e continuar pontuando. Ô Tencate, qual foi o principal fator da vitória hoje do Atlético Goianiense, mesmo com a perda do jogador no início do segundo tempo ali? A disciplina dos jogadores, né, o cumprimento tático, a dedicação, não há dúvida que a dedicação, o espírito que a equipe trouxe para dentro do campo foi espetacular, né, e a própria disciplina, né, então passar a jogar com 1 a menos contra o líder, né, com essa torcida pressionando o tempo todo, então é um verdadeiro caldeirão. Então o Atlético foi fortíssimo, os jogadores tiveram uma competência tremenda para conseguir coibir todas as ações ali do Fortaleza e quando não conseguiu, né, aquilo que eu disse, o Jefferson interviu ou aquela bola passou para o lado, passou para o outro, a gente tirava com o olho aqui, então graças a Deus aí deu tudo certo. Você tem um dos melhores ataques do campeonato. É o melhor hoje. Aliás, o melhor, obrigado. Porém, hoje o ataque não brilhou. Quem brilhou foi o camisa 5, o volante, que acabou ajudando o teu time. Sim, sim. Até o Brandão teve a primeira oportunidade já ali com o André, no cruzamento antes desse segundo lance. Não aconteceu, mas é importante essas divisões até de gols, né? Até tem instigado muito os nossos zagueiros para a bola aérea, quando tem jogo aéreo a nosso favor, que é cobrando de escanteio, falta lateral. E tem instigado isso aos volantes, né? O Bambu já marcou no jogo contra o Sampaio Corrêa fora, né? Então já tem essa presença de chegar num contra-ataque, numa jogada ofensiva que a gente constrói, e de ele ter essa presença, essa chegada. Então, de novo, ele estava bem posicionado na hora certa, no lugar certo, e para tomar a decisão certa, que é marcar o gol, sempre falo isso para o jogador. Então eu espero que continue dessa forma, né, e que não só os atacantes, mas também que os outros jogadores comecem a brilhar a sua estrela, que isso é importante, essa divisão de responsabilidade. Você coloca o Thomas Bastos no banco, coloca o Júlio César no banco e é muito criticado durante a semana. Aí no jogo acaba vencendo o líder. É uma resposta? Depende de quem criticou, né? Eu não acompanho muito rede social, eu não acompanho a imprensa, tem que ver quem criticou, né? Então, quem criticou, infelizmente não acompanha o dia a dia do Atlético, né? Ou não tem visto os jogos do Atlético, mas só faz parte do trabalho. As críticas vêm, que eu tenho que ter a minha humildade, ter o entendimento com a minha comissão técnica internamente com os jogadores, e esse é o propósito, né? O trabalho em prol do Atlético, em função do Atlético, para que o Atlético vença. E quem infelizmente tiver com as discordâncias, vai, é normal, a gente não agrada a todo mundo os pensamentos, né? Mas eu vou te contar quem criticou. A imprensa e a torcida, todo mundo criticou o Tencate, geral. E você deu uma resposta muito positiva. Bom, eu acompanhei alguns órgãos aí, não sei qual a crítica, só se for tua rádio de repente com os comentaristas, desculpe falar francamente, né? Mas assim, às vezes Goiânia tem uns pontos assim, crítica, tem que observar melhor, né? Tem que saber analisar taticamente. Eu não analiso, eu não tenho filho aqui, meu filho tem 12 anos. Né, não joga futebol por enquanto. E se jogar, tomara que seja bom, porque se não for bom eu já não vou deixar nem jogar, certo? Para não sofrer também, né? A mãe dele sofrer, porque já sofre com o treinador. Então,
Crítica, meu amigo, isso faz parte. Agora eu tenho que ter minhas convicções junto com a minha comissão técnica e jogadores. Então, se quem gosta, quem não gosta, o importante é que o resultado está acontecendo. Renato Kaiser, que entrou muito bem, jogou, deu conta do recado, até quando esteve dentro de campo. As apostas ali, o João Paulo teve um dia infeliz, mas eu acredito no futebol dele, sei da qualidade dele. Então a gente sabe mais ou menos o desenho da nossa equipe e aquilo que a gente pensa. Porque daí o dia coloca, eu critico, então é a minha convicção. Tencate, você já falou que o Atlético não estava bem ainda na competição. Não. Depois veio com 5 jogos sem perder, entre elas 4 vitórias e vencer o líder. Para você e para os seus comandados, quer dizer, é uma demonstração que o Atlético está realmente numa crescente que não para por aí. Né? Exato. A gente sabe que a Série B ela é difícil e é um processo de evolução. A gente, assim, temos que analisar friamente o processo do trabalho do Atlético. O Atlético começou 2018 com um elenco todo reformulado, vindo de um descenso da Série A, precisando contratar, por exemplo, o estadual, contratou 16 jogadores para o estadual. Ao término do estadual, teve que fazer mudanças, saíram 12 jogadores, contratamos mais 12 a 13 jogadores e continua ainda contratando. Então é um processo de reestruturação com a competição em andamento. Então não é tão simples, né? Não é tão fácil. Então precisa de um tempo para poder o trabalho da comissão técnica, como dos jogadores, encaixar e dar sequência. Então tivemos as oscilações, foi um momento difícil, a diretoria passou essa confiança, sentiu e deu respaldo para a gente, na figura do Adson Batista, né? E ao mesmo tempo sempre a gente trabalhando em prol do Atlético, começamos a crescer. É o ideal ainda? Não. A gente sabe que tem muita coisa ainda, tem jogos aí, mais 4 partidas aqui ainda do primeiro turno, tem todo um retorno, são 19 jogos, então tem muita coisa para acontecer. Quem está na frente eu não tenho certeza que vai permanecer na frente, quem está nesse bloco do meio também. É isso que eu ia te perguntar, porque é melhor começar assim, não muito uma bom crescente, e crescer, com certeza, que ficar como o Fortaleza, né? Começou muito bem, 12 partidas sem perder e depois já está numa caída, né? Tem que ter uma consistência emocional, organizacional, para não cair no descrédito, por exemplo. É o que aconteceu com o Atlético. Nós também começamos até bem, sempre ali no bloco da frente. Daqui a pouco encaixamos uma sequência de 5 jogos sem ganhar. Né, algumas derrotas em casas assim, pontuais, num clássico para o Goiás, depois para o Figueirense, e que pesou emocionalmente. Mas trabalhamos, melhoramos, a direção passou confiança e está aí o resultado. Então é um equilíbrio emocional muito grande, porque a competição de pontos corridos é para poucos. Então espero que continue o Atlético evoluindo. O Tencate, só para encerrar com relação à cultura do futebol brasileiro, você passou 7 anos no Londrina. Exato. Quebrando todos os paradigmas da cultura do futebol brasileiro. O treinador perde 2, 3, está fora. Você visualiza passar muito tempo aqui no Atlético Goianiense ou acha que a cultura pode prevalecer, a cultura do treinador, perdeu 2, está fora? Não, eu vejo que o Atlético ele tem um pensamento diferente, como eu disse, na figura do Adson, que está há tempo no Atlético e conseguiu alavancar junto com a diretoria e todo o processo, o clube no seu administrativo, alavancou o Atlético. O Atlético hoje é um clube organizadíssimo, com uma estrutura, com um centro de treinamento, com um estádio próprio que deve estar agora, daqui a pouco a gente vai estrear na Série B e jogar no seu estádio próprio. Então o Atlético ele está procurando essa estrutura. Então eu vejo que tem um pensamento diferente. Mas é claro, se eu passar com uma quantidade de jogos, perdendo e não acontecer, eu sei que o resultado ele implica em algum momento. Já tive uma sequência de 5 jogos de inoperância, empate, derrota, passou uma confiança, conseguimos reestruturar, reerguer o time, passamos agora com 4 vitórias, mas é do futebol. Mesmo eu no Londrina na época, eu sempre dizia isso, né, com o Sérgio Malucelli, a gente sabia da confiança dele, como eu vejo o Adson hoje tem confiança no nosso trabalho, mas nós sabemos que o trabalho é o resultado, e o futebol em geral é resultado, né? Então a gente tem que sempre dar uma resposta importante. Graças a Deus, comissão técnica e jogadores conseguiram dar essa resposta nesse momento, a gente evoluiu. E espero continuar no Atlético e cumprir pelo menos o projeto do trabalho da Série B no Atlético Goianiense. Obrigado. Tencate, você está falando neste momento com exclusividade para a Rádio Bandeirantes, a única emissora que acompanha o Atlético aqui no Castelão, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a expulsão do João Paulo. Você achou justa essa expulsão? Não, a tomada de decisão do árbitro, infelizmente, é erradíssima, né? Erradíssima por quê? Uma jogada no mínimo, jogo perigoso, cartão amarelo, né? Então é a famosa solada. Não é uma agressão, é uma disputa de bola.
né? Se é um pontapé, sem bola, se é um carrinho, se é uma força desproporcional que o jogador comete, eu concordaria, tinha que ficar quieto. Como já tivemos algumas expulsões que a gente fala assim, ó, não tem nem o que dizer, né? Não é igual do Thomas aquela vez, infelizmente, contra o Curitiba. Foi uma agressão, né? Então a gente tem que saber que é isso aí. Agora, do João Paulo, discordo do árbitro, era cartão amarelo. O árbitro, tecnicamente, fez até um bom jogo, mas disciplinarmente, infelizmente, ele tomou as decisões não muito certas. Nós tivemos 4 a 5 cartões amarelos desnecessários, uma bola que o Bambu jogou aqui para o zagueiro, a bola, jogando na mão do zagueiro para ele cobrar e deu cartão amarelo para o Bambu. Então, para você ver a tomada de decisão dizendo que tu estava retardando o jogo. Mas como que está retardando o jogo se o Bambu está jogando para o cara colocar a bola, até na minha opinião, desculpa falar, mas o Bambu poderia ter feito o quê? Deixado a bola no chão, certo? O cara que venha pegar. Fez ao contrário ainda, foi bonzinho. Deu na mão do cara. Então, o árbitro, infelizmente, ele tomou algumas decisões nas questões disciplinares erradas e quase nos prejudicou, porque a expulsão do João Paulo, não concordo. É no mínimo um cartão amarelo ali. No máximo, né? No máximo. Você falou aí sobre a expulsão do João Paulo, só para fechar aqui, tá preparado pro frio do sul? A partir de agora, trouxe um casaco, o Dragão vai direto para lá ainda, hein, Cate? A gente rouparia ali o pessoal que trabalha na administração do clube, né, nesse suporte pra gente, né, são fantásticos, né? Então eles já têm toda uma logística, todo um planejamento, né? Então o pessoal já está pronto, organizado pro frio. A gente sabe que sai do extremo aqui e vai para lá. Mas por enquanto ainda a gente tem treino amanhã cedo, temos que pegar os jogadores que não jogaram, trabalhar forte, aqueles que jogaram, recuperação, né, porque terça-feira já tem compromisso diante do Avaí e um confronto direto, né, e não se empolgar, pés no chão, saber que será um jogo dificílimo de novo, nessa mesma proporção aqui. O Avaí é uma equipe fortíssima, por isso que está nesse bloco da frente, então nós temos que saber isso, e pés no chão. O Atlético não conquistou nada, temos que continuar evoluindo como equipe, temos que continuar ainda fazendo melhorar o Atlético em vários aspectos, para que a gente possa produzir num nível melhor ainda e continuar nesse bloco da frente. Obrigado e parabéns. Obrigado. TV Artilheiro.